Amiga linda, você conseguiu conquistar um homem ideal, não foi? Aquele cara bonito, bem-sucedido, adulto, equilibrado, tudo o que você sempre desejou. Mas havia um detalhe que você só descobriu depois. Ele é um namorado com filhos e nem toda mulher sabe lidar com isso. Lindona, se você não souber lidar com isso, isso pode realmente virar um problema sério na relação. Mas quer saber uma coisa? Há formas de lidar com isso e de tirar até mesmo vantagens dessa relação. E nesse vídeo eu vou te ajudar exatamente a fazer isso. Um relacionamento, amiga linda, com um namorado com filhos pode ser um desafio. Mas na verdade os problemas eles costumam ser mais ainda em relação a você e não aos filhos dele. Talvez você seja ciumenta, competitiva demais. Talvez você tenha intolerância, dependência emocional, carência. E essas podem ser algumas das razões pelas quais você aí consegue tornar a relação de vocês dois um processo de inferno e deixar a situação muito ruim. Compreender, amiga linda, por que um namorado com filhos é um problema pode te mostrar muito mais de você para você. Porque quando você simplesmente não sabe lidar com um homem que tem filhos, você precisa olhar para você. Você está precisando transformar coisas em ti. E embarcar, amiga linda, simplesmente nessa neurose pode fazer, sabe o quê? Com que você termine o seu relacionamento. Mas você pode aproveitar, amiga linda, essa situação para se auto-perceber e investir no seu autoconhecimento, percebendo que tipo de mulher você é. O principal problema que nós enfrentamos ao ter de lidar com essa situação é, sabe qual? Os ciúmes. Quando nós estamos, amiga, com alguém, nós queremos nos sentir a pessoa mais importante do mundo. É ou não é? Isso acontece com você, né? Mas quando se tem um namorado com filhos, estes, amiga linda, os filhos virão em primeiro lugar, o que é natural. Afinal, se não for assim, você realmente não vai querer ficar com um homem? A gente quer ficar com os bons homens e os bons homens dão valor e priorizam seus filhos. Então pense sobre isso. Outra coisa, amiga linda, nós temos que lidar também com o fato de que talvez o tempo livre dele não será totalmente nosso. Você vai ter sim que dividir o seu namorado com alguém, mesmo que seja os filhos dele. E você não pode complicar isso e nem tampouco fazer disso um fator limitador e inconveniente do relacionamento de vocês. Afinal, amiga, planos precisam sempre passar por possibilidades de levar as crianças juntos. Aquela reunião, aquela festa, o cinema, o domingo no parque, aquela férias que era ser para somente de vocês dois. Então você vai precisar se encontrar, inclusive, espaço na sua agenda para abraçar e agregar esses anjinhos. E terceiro, amiga linda, um namorado com filhos significa provavelmente um namorado que tem o quê? Uma ex, óbvio, e que vai necessariamente também fazer parte da vida dele. Sim, é natural. E você não será um empecilho, não. Você vai ser uma mulher madura, você vai ser uma mulher bem resolvida. Você vai lidar com isso com maturidade. Amiga, eu quero que o seu namoro dê certo e muito certo. Por isso é que eu quero que você saiba como lidar com um namorado que tenha filhos. E que você faça, amiga linda, essa relação ser prazerosa, dando muito certo, fazendo um ao outro feliz. Sem cair naquelas armadilhas clichês e horrorosas que muitas mulheres caem em guerras com a ex, com os filhos. Amiga, vamos lá, vamos pensar junto, É hora de você pensar em como resolver isso e como aprender a conviver em harmonia com a situação. Então vamos ser bem sinceras aqui uma com a outra, tá? Se você quer um homem na sua vida, você tem que lidar com a bagagem emocional que ele já traz e com a sua também. Ao longo da vida, amiga, nós vamos acumulando uma série de preconceitos, de relacionamentos, de passado, de trauma, de exigências pessoais e que sim fazem parte da nossa existência. Quando nós entramos num relacionamento, nós precisamos ter a noção de que, assim como nós,
O namorado também acumulou tudo isso. Sim, ele tinha uma vida antes de você, criatura. E uma dessas bagagens maravilhosa são os filhos dele. A primeira questão é: você está disposta a lidar com a bagagem dele? Você precisa ser sincera, amiga, contigo mesma. Nós não estamos falando se você já está pronta para logo de cara aceitar ou não. Mas se ele vale o esforço, amiga, então você vai sim procurar forças de dentro de você, ânimo e meios para trabalhar essa situação. Claro que ninguém nasce preparada para um relacionamento onde já tem filhos. E em qualquer situação você vai, amiga linda, ter que ter boa vontade e paciência para você desbravar e aprender com esse caminho. A segunda questão, amiga linda, é o seguinte, ó. Você está disposta a lidar com a bagagem também da sua própria vida emocional? Nem o relacionamento é fácil. Mas se envolve filhos e namorado, e se você sabe que você não tem uma inteligência emocional desenvolvida, você pode despertar problemas sérios que existem dentro de você pelo fato de você não ser bem resolvida com o seu passado, com importantes questões que já aconteceram, com princípios que foram passados a você, com a sua própria cultura. Portanto, amiga, é muito importante você exercitar a compreensão. Exercitar, amiga, a empatia, a consideração por esse homem. Enfim, amiga, você precisa atingir uma alta inteligência emocional para saber avaliar as melhores estratégias de convivência e conseguir se aproximar dos filhos com naturalidade, sem fazer essa rivalidade. Então, amiga, se você estiver disposta, vamos descobrir o que é preciso fazer para conseguir que essa relação dê certo e da melhor forma possível. Amiga, entrar em um relacionamento com alguém, você já sabe, é um processo. É um processo de cumplicidade, de abertura que leva tempo. E quando ele tem filhos, então é muito provável que ele seja mais, inclusive, cauteloso em apresentar esses filhos a você e permitir essa convivência entre ambos. Isso pode parecer um problema para você. É como se ele não confiasse em você. Mas, na verdade, amiga, o fato é que ele é um pai preocupado, zeloso, e ele tá certo. A gente não sai assim no mais apresentando alguém que a gente conheceu para os nossos filhos. Há de se ter, amiga linda, assim, um pouquinho de paciência. Entenda o lado dele. Ele não quer forçar uma aproximação sem ter a certeza da boa receptividade de ambos os lados. É importante ter a certeza de que os filhos estão bem resolvidos com o fato do pai estar namorando, haver uma mulher que não é a mãe dessas crianças. Então, esses filhos, eles precisam ser bem preparados. Então, amiga, vai lá, ó. Dá um tempo pro seu namorado, para que ele possa manejar a situação. Você ficar lá pressionando para ser apresentada logo para a família toda dele, para os filhos dele, pode ser, amiga, um tiro no seu próprio pé. Haja com naturalidade, deixe o assunto fluir sem pressão e deixe-o se sentir confortável para ele dividir esse aspecto da vida dele contigo. E tão importante quanto dar certo, amiga linda, com esse namorado, é dar tempo para ti mesma processar e entender essa situação. Você, amiga, você não é obrigada a lidar com os filhos dele sem você estar preparada. Então tenha uma conversa clara, aberta sobre isso e não se mostre uma louca, desesperada, obcecada e obsessiva por essa ideia de que tem que ser apresentada para a família e para os filhos dele. Não, dá um tempo, amiga. Dá um tempo. Veja se vocês já estão todos se sentindo confortáveis. Você, inclusive, precisa sentir ele em relação aos filhos dele. E não se pressione também. E não deixe que ele te pressione. Uma aproximação sem preparo emocional pode ser desastrosa e pode vir, sim, a abalar seriamente o relacionamento. Tenha certeza de que você está bem resolvida e disposta a conhecer os filhos do seu namorado.
O seu tempo, amiga linda, é tão importante quanto o dele. Só quando todos estiverem preparados é que esse encontro deve acontecer. Mas também, amiga linda, não vamos exagerar, né? Se ele estiver evitando que você se encontre com os filhos dele, enrolando ou mesmo dizendo ativamente que não é hora e que isso não vai acontecer tão cedo, ou então que isso não vai acontecer, se você vê que a barreira é muito alta, uma barreira muito grande, tem algum problema por aí. E aí pense, por que será que talvez ele está evitando essa aproximação com tamanha força? É melhor você analisar se de repente você estaria passando os sinais certos de que você já está ou não confortável com uma situação. Talvez ele pense que você é extremamente ciumenta e pode vir a causar algum problema. Ou talvez, amiga, ele ainda não tenha uma certeza absoluta se ele quer levar esse relacionamento mesmo a sério, a ponto de formarem um casal firme. Então ele pode ser receoso de apresentar os filhos. E não é contigo forçando a barra que isso vai mudar. E se por outro lado é você que está evitando e enrolando para esse encontro, então, amiga, é hora de olhar para si e se perguntar, peraí, qual é o problema mesmo? Se ele quer te apresentar os filhos, é porque ele confia em você e porque ele te quer na vida dele de verdade. Então prepare-se, mas não lute contra isso se você realmente deseja ficar com ele. É um curso natural quando se tem namorados com filho. E sobre ter ciúmes? Bom, ter ciúmes, amiga. Claro que ter um pouquinho de ciúmes é natural. Tem mulher que não tem ciúmes um pouquinho assim. Mas muitas de nós, amiga, tem um ciúmes que é muito maior, né? Então, é importante você lidar com esses sentimentos que talvez você gere, especialmente em relação aos filhos dele. Tenha em mente, amiga, que você não está competindo com essas crianças. Até porque, se você entrar nessa competição, amiga, você vai perder. Afinal, os filhos dele farão parte da vida dele para sempre, mas você está apenas começando o caminho. Se ter ciúmes, amiga, é inevitável, eu te peço, não demonstra. Trabalha contigo mesma para entender que a posição sua de ciumenta pode simplesmente comprometer esse relacionamento. Vai, amiga linda, interiorizando esses pensamentos que você vai conviver com essas crianças. Vá se preparando emocionalmente, mas não demonstrar. Procure entender a relação pai e filho e veja isso como uma coisa boa. Com o tempo, amiga, você vai perceber que os seus ciúmes é um sentimento sem fundamento e que ao passar do tempo, esse ciúmes tenderá naturalmente a desaparecer. E aí, amiga linda, gostou da dica? Então não deixe de visitar o meu site mulhermagnética.com.br e assinar a minha newsletter 100% grátis. É só entrar no site e deixar o seu e-mail na caixinha que tem ali na parte de cima e clicar no botão que diz Assine a newsletter. Você vai receber vídeos e dicas sobre amor, relacionamento e conquista diretamente no seu e-mail gratuitamente. E você pode, amiga, se descadastrar quando quiser. E aproveitando que você já está no site, não deixe de dar uma lida em todas as dicas que tem lá. Porque, amiga, são centenas de dicas para você. Então, lindona, é isso aí. Vá no meu site mulhermagnética.com.br e assine a newsletter 100% grátis e a gente mantém contato uma com a outra por e-mail. E você já sabe, né, amiga, do que depender de mim, nenhuma mulher será deixada para trás.